Graça e paz. Eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Estou aqui para aplicar mais uma aula de teologia com a matéria Administração Eclesiástica pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a esperança da África e do Brasil. É a nossa junta de missões. Através da nossa junta de missões, nós desenvolvemos uma missão teológica, tanto em Moçambique como no Brasil. Através dessa missão teológica, nós temos o objetivo de alcançar as nações. Por isso, por favor, orem por essa grande missão teológica. Nós fornecemos curso de capelania evangélica, curso de juiz de paz eclesiástico, curso de teologia, entre outros cursos. Orem por essa grande missão. Hoje, nós vamos aplicar a matéria Administração Eclesiástica. Então vamos lá, página 128. Vamos falar sobre definição de administração. Diz assim: administração não é algo que se faz de maneira aleatória. Ela exige que haja uma estrutura formal e bem estabelecida, na qual sobressai a um só tempo 4 palavras-chave. Primeira palavra, objetivo. Segunda, organização. Terceira, planejamento. E quarta, comando. Sem essas premissas, não se chega a lugar algum. Qualquer empreendimento, para cumprir suas finalidades, terá que ter, portanto, objetivos bem definidos, organização, consequências lógicas, simples e precisas, planejamentos que preveja todas as etapas do processo e comando capaz de gerir a administração. Hoje nós vamos falar um pouco da pessoa de Neemias. Quantos já leram aí o livro de Neemias? O livro de Neemias é um livro muito interessante, porque Neemias, ele foi um grande líder, um líder que fez a diferença. Eu posso dizer que Neemias teve objetivo, ele foi organizado, ele teve um bom planejamento e ele teve um bom comando também. Neemias, para quem já leu o livro de Neemias, vai ver que Neemias ele ficou sabendo da situação do povo dele. Ele pediu um relato e o irmão dele passou o relato de como o povo estava pós-cativeiro. E mediante esse relato, ele ficou sabendo que o povo estava em uma extrema calamidade. Embora o povo tivesse saído do cativeiro babilônico, o povo estava em uma extrema calamidade, porque nessa altura a cidade estava sem muros, ou sem a muralha, o templo já tinha sido construído, porém o povo estava completamente desprotegido e sendo explorado pelos seus inimigos. Então o povo estava vivendo em uma extrema calamidade, tanto fisicamente, economicamente e espiritualmente. Neemias foi um líder especial, porque Neemias não teria motivo para sair da zona de conforto para ajudar o seu povo. Quando ele ficou sabendo que o povo estava em extrema calamidade, ele falou assim: eu não posso ficar sem fazer nada.
Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu povo, os meus irmãos. Ele era mordomo, servia o rei, era um homem de confiança. Ele estava na zona de conforto. Mas quando ele ficou sabendo da calamidade do povo, ele falou: preciso fazer alguma coisa. Todos nós lideramos um dom ao qual Deus tem nos dado, e hoje nós estamos falando sobre definição de administração. E mediante a leitura que nós fizemos, que liderança não é algo aleatório, o melhor exemplo é o exemplo de Neemias. Amém? Como um líder espiritual, ele saiu da zona de conforto para fazer a diferença. Nós estamos precisando de líderes valentes, que possam realmente fazer a diferença. Nós estamos em plena pandemia e é exatamente agora que a igreja deveria fazer a diferença. Nós, como servo de Deus, deveríamos fazer a diferença. Quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja amedrontada, sabe? Que está correndo do vírus. Eu não estou dizendo que nós não devemos usar máscara, álcool em gel, não estou falando isso. Nós devemos seguir todas as recomendações, mas nós, como servo de Deus, devemos fazer a nossa parte. O presidente deu um decreto dizendo que a igreja faz parte das coisas essenciais. Então, os templos eles precisam ficar abertos, justamente para que nós possamos atender as pessoas. Não tem como não fazer essa crítica construtiva. Não é? Eu não estou aqui criticando de forma severa os pastores que não abrem a igreja, não é exatamente isso. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, por exemplo, e vemos que a igreja começou a ser perseguida lá desde o livro de Atos, a igreja começou a ser perseguida. E quando nós vemos os irmãos que foram perseguidos, foram jogados nas arenas para serem comidos por leões, outros foram pendurados nos postes. No caso, eles eram pendurados nos postes e colocavam-se fogo neles para que eles pudessem servir de iluminação. Nenhum deles desistiram de fazer a obra, desistiram de pregar a palavra. O Tertuliano, um dos pais da igreja, falou exatamente isso, que o sangue dos inocentes, dos servos de Deus, quando caíam no chão, eram como sementes. Por quê? As pessoas se convertiam. Porque as pessoas viam os irmãos morrendo, mas não negavam a fé. E as pessoas falavam assim: eu preciso conhecer esse Deus. Por quê? Os servos do Senhor da Idade Média acreditavam de fato no que pregavam. Então eles estavam sendo perseguidos, mas eles não deixavam de pregar a palavra, de adorar a Deus, mesmo nas cavernas, escondidos, mas eles adoravam a Deus. Eu acredito que se eles pudessem olhar para a igreja atual hoje, sentiriam vergonha, porque a igreja atual hoje é uma igreja que tem medo de morrer, medo de pegar um vírus. Por que não falar dos missionários que estão na janela 1040? Com a morte em iminência todos os dias. Alguns, nesse momento, estão sendo presos, torturados, outros, as suas famílias estão sendo mortas. Enfim, eles têm a morte em iminência todos os dias, mas eles não deixam de pregar a palavra. Então nós deveríamos fazer o mesmo. Agora é o momento da igreja do Senhor pregar a palavra. Olha essa situação desse irmão que acabou de entrar aqui pedindo oração. Ontem a mesma coisa. Uns dias atrás eu fiz gabinete com uma pessoa que estava tentando tirar a própria vida. E assim por diante. São pessoas que realmente precisam. Então, assim como Neemias,
além de uma boa organização, Neemias, ele foi um homem espiritual, um homem que olhou para o organismo. Lembra o que eu falei que existem duas igrejas? Existe a igreja organismo e a igreja organização. A igreja organismo precisa promover edificação para os membros, precisa adorar ao Senhor, precisa evangelizar, enfim, cuidar das vidas. Então, Neemias, além de um bom organizador, ele também foi um homem espiritual. Ele olhou para a situação espiritual daquele povo. Ele não olhou somente para a situação econômica, mas ele olhou para a situação espiritual daquele povo. E a partir daquele momento ali, ele se colocou em oração, pedindo orientação a Deus, para que então ele pudesse ser usado por Deus, ser um canal de Deus para aquelas vidas que estavam vivendo em calamidade. Amém? Então nós também devemos fazer o mesmo. Como servo de Deus, não devemos ter medo do coronavírus, não devemos ter medo de morrer. Ainda que nós venhamos ser infectados pelo coronavírus, amém. Saímos de combate por um momento, até se recuperar, e depois que se recuperar, retornemos para o combate, para ganharmos almas. Essa é a nossa missão. E se morrermos, vamos morrer com Cristo. Uma coisa é certa: só vamos morrer no tempo e na hora que o Senhor determinou. Se não estiver no tempo, nós não vamos morrer. Quantos livramentos Deus já nos deu? Por que eu estou falando isso? Porque Neemias, quando se dispôs em ajudar os seus irmãos, ele sabia que correria perigo. Ele teve que atravessar cidades e mais cidades até chegar em Jerusalém. Passou por perigo. Ele poderia ter morrido. Por isso que ele pediu cartas para que ele pudesse atravessar as cidades até chegar lá. Então foi um grande desafio que ele enfrentou. Foi um grande desafio, mas ele se dispôs. Por quê? Ele sabia que Deus era com ele. Amém, gente? Então, que nós possamos usufruir do nosso direito. A Constituição, ela ampara todos os religiosos para prestar auxílio religioso à comunidade. Já que nós não podemos, por exemplo, fazer capelania hospitalar, nós podemos fazer capelania eclesiástica, que é aquela que cuida dos membros da igreja ou da comunidade em si. A Constituição nos ampara para isso. Mas o que acontece é que os servos de Deus estão tão amedrontados que nós estamos tendo que ajudar aqueles que deveriam arregaçar as mangas para apregoar a palavra. Nós, como servos de Deus, precisamos despertar. Eu estava falando que essa pandemia, ela deveria servir para despertar a igreja. A igreja deveria orar mais, jejuar mais, valorizar a oportunidade, que nós temos de vir para o templo adorar. Valorizar. Porque hoje as igrejas poderiam estarem fechadas. Por que elas não estão? Algumas, Porque o presidente deu um decreto incluindo a igreja como coisas essenciais. Por isso que algumas igrejas não estão fechadas. Então, os servos do Senhor deveriam despertar. Despertar para quê? Para buscar o reino em primeiro lugar. Nós vemos pessoas fazendo planejamento financeiro, mas não fazem planejamento espiritual de buscar mais o Senhor, de se consertar. A gente nem sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Então a igreja do Senhor precisa realmente despertar. No ímpio, deveria despertar o seguinte: o ímpio deveria valorizar mais as pessoas de idade, mas a gente não vê isso. Então, tem dois efeitos que essa pandemia está causando. Os servos do Senhor
estão retrocedendo e outros estão realmente despertando e fazendo a obra de Deus, orando mais, meditando mais, buscando ao Senhor, porque a morte é iminente, essa é a realidade. O que nós sempre falamos, que hoje nós somos vivos, mas amanhã a gente pode estar morto, é uma verdade, né? Então, que nós possamos olhar para Neemias e ter Neemias como exemplo. Assim como Neemias se dispôs em fazer a obra, gente. Vamos fazer a obra, vamos fazer a diferença, vamos evangelizar, vamos atender as pessoas que estão precisando, liberar uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. Nós precisamos realmente fazer a diferença como igreja do Senhor. Na época que os judeus estavam sendo perseguidos, pasmem, na época que os judeus estavam sendo perseguidos, aqueles que puderam fugir, fugiram. E alguns valentes empenharam forças para libertar os judeus que tinham sido presos. Conclusão: os que fugiram para salvar as suas vidas foram presos e acabaram sendo mortos. Os que estavam empenhando força para libertar os que tinham sido presos conseguiram sobreviver. Faz lembrar alguma coisa? Aqueles que estão fugindo do vírus, né? Aqueles que estão fugindo do vírus para salvar a sua vida, vão acabar morrendo, vão acabar sendo contaminados. Eu não estou dizendo que aqueles que empenham força para pregoar a palavra, para ajudar aqueles que precisam, não podem ser contaminados. Até podem. Mas nós contamos com a graça e com a misericórdia de Deus. Não há nada que possa nos salvar, a não ser a graça e a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Então não estamos em tempo de fugirmos, de corrermos. Nós temos que realmente enfrentar com inteligência, com máscara, com álcool em gel, enfim, fazendo pelo menos o distanciamento físico, já que nós não conseguimos fazer isolamento social, porque nós não temos poder aquisitivo, né? Temos que sair para trabalhar, enfim, para comprar. Não conseguimos fazer isolamento social. Isolamento social é para rico, não é isso? Já que nós não conseguimos, tudo bem, ótimo. Façamos pelo menos o distanciamento físico, mas não só para fazer as nossas coisas. Nós vemos muitos servos de Deus fazendo distanciamento físico para fazer as suas coisas. Esses dias a gente estava vendo uma postagem no Face que fala o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Aí mostra lotérica lotada, mercado lotado, bancos lotados e a igreja vazia. Ou seja, as pessoas têm fé para ir no mercado, para ir na lotérica, para ir no banco, mas não têm fé para vir para o templo. Vê se tem lógica um negócio desse. A gente vai ver que... Quer ver? Abra as vossas Bíblias aí no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Reflite sobre isto. Pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Que pecado é esse? Pecado da omissão. Então, se nós como servo de Deus sabemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos sendo omissos. O que é fazer o bem? Ajudar o próximo. Repito, dar uma palavra de conforto, uma palavra de direcionamento. Nós estudamos sobre aconselhamento cristão. Então nós, como servo de Deus, devemos fazer o bem. Neemias, ele entendeu isso. Ele estava na zona de conforto e ele falou assim: eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu povo. É exatamente assim que nós devemos pensar. Fazer alguma coisa para ajudar o nosso próximo, como servo de Deus, como igreja. Amém? Os hospitais cuidam das doenças orgânicas e as igrejas
ou a igreja, os servos do Senhor, cuidam das doenças não orgânicas. Que doenças são essas? As doenças da alma. Nós somos habilitados para isso. Cuidarmos das doenças da alma. Através de quê? Através da palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos dar o direcionamento. O Espírito Santo vai colocar as palavras certas nos nossos lábios para que nós possamos ajudar. Amém, gente? Eu estou falando isso com vocês porque eu fui fortemente tocado pela pessoa do Espírito Santo para compartilhar isso com os irmãos. Amém? Então, olhando ainda para Neemias, aqui está falando o seguinte: não é algo aleatório. Então, é necessário ter objetivo, organização, planejamento e comando. Neemias, ele foi espiritual e organizado. Eu já falei sobre isso. E ele teve planejamento. Abra aí as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Vamos ver o planejamento de Neemias. Então, Neemias, o que ele fez? Quando ele ficou sabendo da situação do povo de Israel, ele se colocou em oração. Capítulo 1 vai falar sobre isso. Neemias começou a orar, pedindo estratégias a Deus. Ele começou a pensar: como que eu posso fazer para ajudar o meu povo? Então, ele entrou na presença do rei para uma vez mais servir o rei, e o rei viu ele triste. E o rei ficou preocupado, porque ele era a pessoa que avisava o rei caso alguém estivesse planejando algum atentado contra o rei. Então, quando o rei viu ele triste, falou assim: Neemias, o que está acontecendo contigo? Você está com o semblante caído, você nunca entrou na minha presença assim. O rei pensou consigo mesmo: será que alguém está planejando algum atentado contra a minha pessoa? Ali foi o momento que Neemias encontrou a deixa para pedir ajuda ao rei que ele servia. Amém? Então, antes dele comunicar ao rei, de pedir ajuda ao rei, o que ele fez? Ele planejou. Com a ajuda da pessoa do Espírito Santo, ele fez um bom planejamento. Ele já estava idealizando: se o rei me perguntar, se o rei me permitir que eu fale com ele, porque não era qualquer um que poderia falar com o rei. O rei teria que apontar o cetro para a pessoa, para que a pessoa então pudesse falar. Se o rei não permitisse a pessoa falar, a pessoa era morta na hora. Lembram da passagem de Esther? Embora Esther fosse esposa do rei, mesmo assim ela teria que ter permissão para falar com o rei. Então Neemias estava na mesma situação. Para que ele pudesse ter uma permissão, o que ele fez? Ele orou, ele se consagrou, ele pediu orientação a Deus, e Deus deu a orientação, Deus deu a ele tudo o que ele deveria fazer. Então ele começou a planejar, ele traçou o objetivo, ele se organizou para que então pudesse conversar com o rei e passar o projeto, o objetivo, o planejamento, para que então ele pudesse fazer a obra, reconstruir as muralhas. Amém? Então, nessa ocasião aqui, a gente vai ver Neemias pedindo ao rei cartas para que ele pudesse atravessar algumas cidades sem que fosse preso e até mesmo morto. Até nesse detalhe ele pensou. Está dando para entender? Então Neemias, ele não foi um líder desorganizado, não foi um líder que não tenha traçado um planejamento. Ele planejou antes de fazer a obra. Qual foi o objetivo de Neemias? Reconstruir os muros. Esse foi o objetivo de Neemias. Quando Neemias falou da cidade para o rei, ele chamou a cidade de sepulcro.
dos seus pais, justamente para que não pudesse, para que o rei não pudesse interpretar mal a intenção dele. Porque a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, foi um povo guerreiro, um povo que venceu várias batalhas. Então, o rei poderia ficar preocupado do ressurgimento dessa cidade, do ressurgimento de Israel, e que viesse ser um problema para ele futuramente. Tanto é que a gente vai ver nas próprias Escrituras Sagradas os inimigos querendo falar que a cidade de Jerusalém estava se levantando para se levantar contra o rei. Então Neemias colocou a cidade dos seus pais como se fosse um sepulcro. Está vendo? Dentro do planejamento dele, ele planejou como ele deveria falar com o rei, o que ele deveria falar, as palavras que ele deveria usar. Amém? Como que ele conseguiu isso? Mediante a orientação do Espírito Santo. O mesmo nós devemos fazer. Se nós queremos ter sucesso em todas as áreas de nossas vidas, na obra do Senhor, nós devemos pedir orientação ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina como nós devemos falar, o que nós devemos falar, como nós devemos fazer. E as pessoas olham assim, mas como ele consegue? É porque o Espírito Santo orienta. Foi exatamente o que aconteceu com Neemias. Amém? Então Neemias teve planejamento, ele teve objetivo. Qual foi o objetivo de Neemias? Reconstruir as muralhas e acabar com toda a corrupção, desigualdade que estava havendo lá na cidade. Grande foi o desafio, porque na cidade de Jerusalém, os ricos estavam oprimindo os pobres. Teve uma certa ocasião que os pobres estavam trabalhando do lado dos ricos, com fome. Eles tinham vendido os seus filhos como escravos para os ricos. Imagina então eles trabalhando, reconstruindo as muralhas, olhando para os ricos que estavam com os seus filhos, e eles falaram assim: não pode ser. Até isso Neemias teve que organizar. Neemias teve que conscientizar o povo, teve que falar com os ricos para liberar os filhos, liberar os bens dos pobres, para que então a obra pudesse ter sucesso. Grandes foram os desafios que Neemias teve que enfrentar. Tudo isso ele teve que ter planejamento, ele teve que ter um objetivo. Quando ele chegou lá na cidade, o objetivo dele não foi só reconstruir os muros, mas foi justamente para fazer com que o povo pudesse voltar a temer a Deus, para que o povo pudesse se unir, sabe? Então, grandes foram os desafios que Neemias teve. E tudo isso ele pensou antes de chegar na cidade. A Bíblia vai falar que quando ele chegou lá na cidade, ele passou a cidade em vasculha, olhou tudo, todos os portões, para depois proferir palavras de incentivo para que os judeus pudessem então colocar a mão nas obras e reconstruir os muros. Então vamos lá. Organização. Ele conseguiu motivar o povo. O povo estava desmotivado. O povo já não sonhava mais. O povo estava sendo oprimido pelo inimigo. Mas ele conseguiu, através do poder de Deus, motivar o povo a reconstruir os muros. Comando. Ele teve um comando como governador. Abra aí as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 5, versículo 14. Olha só que interessante. Comando. Ele esteve no comando como governador. Ele teve um comando justo, ao ponto que abriu mão do seu salário por 12 anos para que não pudesse oprimir o povo. Porque os governadores da cidade estavam oprimindo o povo. Olha que desafio, gente. Olha que líder
sabe, sensacional, um líder diferente, um líder que saiu com planejamento, um líder espiritual, um líder que teve objetivo. Neemias capítulo 5, versículo 18, que diz aí: Neemias está falando o seguinte, que além de ter aberto mão do seu salário durante 12 anos, à custa dele, ele fornecia alimentação para o povo. Ou seja, um comando justo. Não seria errado ele receber o salário dele. Ele era governador, mas ele olhou para o povo e viu que o povo estava sendo tão oprimido que ele não achou justo receber o salário ou cobrar impostos para que o salário dele pudesse ser pago. Não seria injusto, seria justo, porque ele era governador, mas o povo estava sendo oprimido demais. Amém? Então, o povo precisa olhar para nós, saber que nós estamos na direção do Senhor. Então, gente, nós, como líderes eclesiásticos, nós precisamos ter isso: objetivo, organização, planejamento e um comando justo. Amém? É de se admirar ou não é esse líder Neemias? As técnicas que Neemias utiliza na empresa, porque a gente vai ver certa ocasião que o povo estava sendo oprimido, sofrendo perigo de morte por parte dos inimigos, e Neemias falava assim, o povo estava com medo de morrer, né? Então Neemias deu arma para o povo. Então, com uma mão o povo tinha arma e a outra mão o povo tinha pá. Aí Neemias falou assim: trabalhem por vossas famílias. Olha só que palavra linda, que motivação ele deu. Em outras palavras, vocês não estão trabalhando por mim. Vocês não estão trabalhando pelos governadores corruptos. Vocês estão trabalhando por vossa família. Em uma mão tinha a espada, na outra mão tinha a enxada, tinha a pá. Então foi um líder que realmente teve um bom comando, ao ponto que conseguiu fazer o povo trabalhar, porque o povo entendeu que estava trabalhando por si e não pelos governadores corruptos. E ele, como governador, deu esse exemplo: eu não recebo salário, eu não estou aqui para oprimir vocês. A minha motivação não é ganhar dinheiro de vocês, a minha motivação é fazer a obra de Deus. Olha só que interessante. Está dando para os irmãos compreender? Nós estamos precisando de líderes assim, gente. Porque infelizmente a sensação que nós temos hoje em dia, não vou generalizar, mas é a seguinte, que muitos líderes, ou muitos homens, acabam abrindo igreja para, lucrar. Essa é a sensação que nós temos. E o povo acaba cansando. Perece. O homem de Deus precisa ser claro. Neemias ganhava bem, estava na zona de conforto, então ele não tinha o porquê arrancar dinheiro do povo. Então isso ficou bem claro para o povo. Por isso que o povo empenhou força, garra, que se fosse necessário morrer, o povo morreria. Porque Neemias conseguiu fazer o povo entender que eles tinham, que o povo tinha que trabalhar para proteger as suas famílias. Amém, queridos? Então Neemias é um belo exemplo de liderança que nós devemos seguir. Amém? Neemias conseguiu terminar a obra com 52 dias, pasme. Com 52 dias, Neemias conseguiu terminar a obra. Vamos prosseguir aí um pouco mais aí no livro. O livro fala o seguinte: administração é trazer funcionalidade, ou seja, fazer o projeto funcionar.
Os irmãos compreenderam? Vamos ler um pedacinho aí do livro que fala assim: assim, administrar, em linhas gerais, é fazer com que as coisas funcionem, é tirá-las da inércia, torná-las eficientes e eficazes. É, portanto, exercer uma boa liderança à luz dos princípios, há pouco discutidos, para que os propósitos da organização sejam alcançados, cumprindo assim a finalidade de sua existência. Então nós temos um projeto, nós temos um sonho. Como nós vamos fazer esse sonho se tornar realidade? Eu tenho o costume de falar que não basta a gente sonhar, não basta a gente projetar, não basta a gente ter um objetivo, a gente fazer um planejamento. Neemias teve objetivo, foi organizado, ele teve um bom planejamento, mas se ele só tivesse colocado isso no papel e não tivesse colocado em execução, ele falharia. O mesmo acontece conosco. Nós temos sonhos, temos projetos, mas se nós não tirarmos esses sonhos do papel, automaticamente nós não vamos conseguir fazer com que funcione. Quantas pessoas no início do ano, fazem projetos, pegam os sonhos, colocam no papel, enfim, mas não consegue fazer funcionar. Por exemplo, José. José foi um bom sonhador. Mas além de um bom sonhador, José foi o quê? Um bom realizador de sonhos. José não só sonhou, ele realizou todos os sonhos dele. Para ele ter realizado todos os sonhos dele, foi necessário ele pedir orientação a Deus. Foi necessário ele andar em sintonia com o Espírito Santo, em sintonia com Deus. E ele teve todos os sonhos dele realizados. A gente estava conversando ontem sobre pessoas que sonham, que projetam, porém para o seu bel prazer. Tiago, ele vai falar o seguinte, que nós oramos e não recebemos porque nós pedimos mal. Por que pedimos mal? Pedimos para gastar com os nossos próprios deleites. E a nossa visão deve ser completamente voltada para o reino. Tem pessoas que estão planejando em abrir empresas para trabalhar direto. Já pensam assim. Pensam assim: eu não vou ter tempo de fazer a obra, eu não vou ter tempo de ir para os cultos. Fica difícil assim. Não está de acordo com a direção do Espírito Santo. Eu quero me formar em advogado. Para quê? Não, para o meu bel prazer. Eu quero ficar rico, para ter uma boa casa, para ter um bom carro. Você não ouve um momento sequer a pessoa falando assim: eu quero ser um advogado. É claro, porque eu quero o melhor para a minha família, mas eu não posso me esquecer da obra de Deus. Eu quero ser um abençoador da obra de Deus. Eu quero advogar para os membros da igreja por uma porcentagem menor. Os advogados aí cobram 30%. Então eu vou advogar e vou cobrar 5%. Ou então eu não vou cobrar nada. Não sei, né? Depende. Eu tenho certeza de uma coisa: se não cobrar nada, Deus é poderoso para enviar clientes. Uma coisa é certa: tudo que você coloca a obra de Deus na frente, Deus te abençoa. Por que eu estou falando isso, gente? Isso é Bíblia. A gente vai ver José, depois que começou a realizar os sonhos. Faraó teve um sonho macabro e José interpretou o sonho de Faraó. Mas além de interpretar o sonho de Faraó, ele deu uma conotação de ajuda. Porque ele falou o seguinte para Faraó: esse sonho significa 7 anos de miséria e 7 anos de fartura. O que nós precisamos fazer? Olha o Espírito Santo de Deus usando ele. Nós precisamos ajuntar em celeiro,
para que nós possamos ajudar só o Egito, só o nosso povo? Não. Para que nós possamos ajudar todos aqueles que vierem até nós. Olha a interpretação que ele deu no sonho. Ele interpretou de maneira que ele pudesse ajudar outras pessoas. Amém? Então, nós devemos sonhar e projetar para ganharmos muito, sim, mas para ajudarmos a obra de Deus, para beneficiarmos o reino. É dessa forma que nós devemos pensar. Então, para que realmente os sonhos, os projetos possam sair do papel, nós precisamos pensar assim. Neemias conseguiu tirar o projeto, o planejamento do papel, porque ele pensou em ajudar os irmãos dele. Vamos lá. Então Neemias, além de ter feito funcionar, né, o planejamento que ele fez, ele também cuidou da vida espiritual do povo. Quer ver? Abra aí as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, vai falar sobre a leitura da lei. O título vai falar o seguinte: Esdra lê a Torá com todo o povo. Talvez na Bíblia de vocês esteja lei. Um pouco depois, Neemias, capítulo 9, nós vamos ver o povo confessando pecado. Amém? Então, Neemias, ele foi um líder de sucesso, um líder que fez a diferença. Os irmãos estão compreendendo essa questão? Neemias, ele planejou, ele teve objetivo, ele teve um comando justo, ele foi organizado, ao ponto que, com 52 dias, ele conseguiu concluir a reconstrução de toda a muralha. Mesmo com perigo de morte, com inimigos se levantando, ele teve sucesso, porque ele foi na direção do Espírito Santo de Deus. Neemias conseguiu estabelecer a paz. No livro, na página 128. O que é administração eclesiástica? Administração eclesiástica, portanto, se insere na mesma definição, só que sua concepção é divina, para atuar na esfera humana. De um lado, é um organismo vivo, que atua como agente do reino de Deus, e de outro, é uma organização que precisa dispor de todas as ferramentas humanas para a realização de seus objetivos. Mas há uma diferença. Como a igreja tem propósito não só para esta vida, mas também para a eternidade, exige, por isso mesmo, dedicação que muitas vezes foge aos parâmetros humanos. A título de exemplo, numa organização secular, quem negligencia suas tarefas e deixa de ser produtivo, corre o risco de ser demitido na primeira oportunidade. Na igreja é diferente. Toda a sua estrutura precisa estar voltada para restaurar o indivíduo e fazer com que ele retorne à mesma fé. Óbvio que não se exclui medidas disciplinares, quando necessárias, mas mesmo nesse caso o objetivo é sempre restaurar, nunca lançar no inferno. A igreja jamais pode dar motivo para que alguém no juízo alegue ter perdido a salvação por ter sido abandonado à beira da estrada. Isso implica em afirmar que a finalidade básica da igreja, qualquer que seja o modelo administrativo, é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério e é levá-los à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então, a administração eclesiástica está de acordo com a administração.
A administração numa empresa comum é necessário fazer as coisas funcionarem. Porém, numa empresa comum, se o indivíduo não for produtivo, ele pode ser demitido na primeira oportunidade. Quando a empresa fizer um corte, automaticamente vai demitir esse indivíduo. Na administração eclesiástica, o líder espiritual ele também tem a finalidade de fazer os membros ser produtivos. Como? Fazer com que o membro se encaixe na obra do Senhor. Conforme nós falamos, todos nós temos um dom. Então nós temos que descobrir o dom que nós temos. O líder, ele tem essa função de descobrir o dom da pessoa e fazer com que essa pessoa funcione. Se essa pessoa não funcionar, o que nós vamos fazer? Vamos colocá-la para fora da igreja? Não podemos fazer isso. Nós não temos autoridade para tirarmos o joio da igreja. Até que dá vontade, né? Vamos ser sinceros. Nós não somos Cristo, né? Tem hora, mas aí você tem que controlar o seu ímpeto. Você tem que ter o caráter de Cristo. Essa é a realidade. Você tem que ter a mente de Cristo. Se você pensar com a mente humana, automaticamente você não vai ter paciência. Por isso que você precisa ter a mente de Cristo. Porque se você não tiver a mente de Cristo, misericórdia. Se a gente fosse Deus por um minuto sequer, misericórdia. Um minuto não, acho que um segundo, né? Misericórdia. Nós não temos essa autonomia, esse direito. Muito pelo contrário, nós temos que amar os nossos irmãos. Essa ordem não se aplica apenas ao pastor presidente ou aquele que tenha um cargo eclesiástico. Essa ordem se aplica a todos os membros. Todos nós precisamos ter isso em mente, que nós não podemos lançar a alma no inferno, para que naquele grande dia essa alma não possa falar assim: eu saí da igreja porque um irmão da igreja me perseguiu, falou mal de mim. Não, nós não podemos permitir isso. A igreja deveria ser a maior casa terapêutica do mundo. Ou seja, a igreja deveria cuidar das almas. Não é exatamente isso que acontece. Infelizmente, em muitas igrejas, nós vamos encontrar fofoca, disse-me-disse, perseguições e assim por diante, né? Mas a igreja deveria ser a maior casa terapêutica. Realmente nós deveríamos cuidar das almas. Então, um líder, e quando eu falo líder, repito, eu estou me referindo a todos, porque muitos aqui foram chamados como pastores, como evangelistas, ou como mestres, como profetas ou profetisas, né? Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16 vai falar sobre isso. É Deus quem dá os dons. Então todos nós temos essa responsabilidade. O mesmo eu falei sobre as qualificações para aqueles que adquirem um cargo eclesiástico. Lembram das qualificações? Se não me falha a memória, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 adiante. 1 Timóteo capítulo 3 vai falar sobre as qualificações dos presbíteros e dos diáconos. Lá vai falar que eles devem ser marido de uma só mulher, deve ser idôneo, ter bom testemunho com os de fora, e uma série de qualificações. Normalmente, essa passagem é lida toda vez que nós separamos alguém para o diaconato, para o presbitério, para o pastorado. E a igreja acha que somente esses devem ter essas qualificações. E normalmente a pessoa fala assim: eu não quero ser diácono, não quero ser presbítero, não quero ser um pastor, porque grande é a responsabilidade. Ainda mais na parte que fala que eles sejam irrepreensíveis. Uau, gente, essa palavra irrepreensível é muito forte. Todo pastor,
todo diácono, todo presbítero devem ser irrepreensíveis. Agora eu pergunto, somente os pastores, os presbíteros e diáconos devem ser irrepreensíveis? Todos os membros. É claro e evidente que os pastores, presbíteros, diáconos devem ser o modelo, certo? Mas isso não quer dizer que os membros, os servos de Cristo, não devem ser irrepreensíveis. Todos nós devemos ser irrepreensíveis. Esse entendimento todos nós devemos ter, que nós não podemos lançar a alma para fora da igreja. Por isso que a Bíblia vai falar que nós devemos suportar uns aos outros. Assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar o nosso próximo. Amém? Então, as coisas devem funcionar sim, ok? Nós devemos tirar o projeto do papel sim, mas se porventura uma pessoa não conseguir desempenhar o papel, não conseguir desenvolver o seu dom, nós devemos ter paciência com essa pessoa. Porque nós temos uma finalidade. E a finalidade é edificar essa pessoa, fazer com que essa pessoa seja realmente tocada pela pessoa do Espírito Santo, né? Fazer com que essa pessoa realmente seja salva. Porque a gente vai se deparar todo momento. Lembra que a gente estudou em cresiologia que a igreja é composta por pessoas salvas e por pessoas não salvas? Nós vamos encontrar essas pessoas todos os dias. Pessoas que estejam enterrando talento. O que nós precisamos fazer com essas pessoas? Fazer essa pessoa funcionar. Ensinando a palavra, orando por essa pessoa, motivando essa pessoa, mas nunca desligar essa pessoa. Amém? É complicado, é muito complicado, é complexo demais. Mas nós temos que ter essa paciência. É claro e evidente, nós não podemos dar o cargo eclesiástico a qualquer pessoa, a uma pessoa não convertida. Nós temos que ter esse cuidado. Mas às vezes acontece do próprio Deus dar o dom a uma pessoa que não seja convertida. Acontece. E aí? Está dando para os irmãos compreender? É complexo. Por isso que os irmãos vão ver que normalmente as nossas pregações vão ser exatamente essas. Incentivando o povo a ler a palavra e a meditar. Foi bem definida essa questão, a paciência que nós devemos ter. Por exemplo, Neemias, ele teve paciência com os ricos, vamos dizer assim. Ele tentou, de uma certa forma, recuperar os ricos. Ele não excluiu ninguém. E foi o que a pastora falou. Se nós queremos ter sucesso, gente, se um líder quer ter sucesso, o líder ele deve conscientizar a igreja da necessidade de meditar na palavra. Deve falar tanto isso, ao ponto que o povo fale, caramba, o pastor só fala isso. Se vocês querem, como pais, que os filhos de vocês sejam bem-sucedidos, ensine isso a eles, a meditar na palavra. Põe eles para ler a palavra, porque a palavra tem poder de libertar. Nós não vamos desligar ninguém, nós não podemos desligar ninguém. Se a pessoa não estiver funcionando, não estiver produzindo na igreja, nós devemos apresentar a palavra de Deus para essa pessoa. Porque ela vai ser liberta pelo poder da palavra e vai começar a desenterrar o dom, vai começar a funcionar. Amém? Tem gente que não tem paciência, que exclui, né? Que isola a pessoa. Nós não devemos isolar. Eu, particularmente, tenho esperança em todos os seres humanos. Sabe? Por mais que a pessoa seja complexa, porque na realidade todos nós somos complexos, essa é a realidade. Todo ser humano é complexo. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. Só Jesus para ter misericórdia de nossas vidas. Então, nós temos que ter paciência.
apresentar a palavra de Deus, orar pela pessoa, e o Espírito Santo de Deus vai mudando essa pessoa. Por quê? A pessoa tem um dom, né? A pessoa tem talento, mas a pessoa não é liberta. O que nós temos que fazer com essa pessoa? Desligar? Isolar? Não. Apresentar a palavra de Deus. Fazer com que essa pessoa medite na palavra. E, pouco a pouco, o Espírito Santo de Deus vai modificando a pessoa. Amém? Então, um líder eclesiástico, um líder espiritual, deve pensar exatamente dessa maneira.